Bom, pessoal, tudo bom? Meu nome é Doni Correia, eu sou estudioso de cinema e história da arte, mestre e doutor. Estou aqui com o Celso para conversar sobre utopias e distopias no cinema, de uma forma geral. E essa nossa conversa foi extremamente rica, principalmente pela informalidade que faz com que as ideias fluam de uma maneira natural e faça com que a gente possa conversar realmente como se estivéssemos tricotando, quando na verdade nós estamos estudando a teia, que é esse grande tema utópico e distópico na história do cinema. Muito prazerosa a experiência. Oi, pessoal, bem-vindos de novo ao Quem Somos Nós, que a gente costuma chamar de os Slow Talk semanal, para quem tem prazer em conhecer. Se você tiver curiosidade, quiser saber tudo que a gente já fez nesses últimos 7 anos de rádio e nos últimos 4 também no YouTube, vai lá no quemsomosnós.com.br, escolhe a plataforma que você preferir e daí você escuta da maneira, assiste, escuta da maneira que você tiver mais vontade. YouTube, SoundCloud, Spotify, seja o que for. Hoje a gente vai começar uma outra minissérie, né? A gente fez uma minissérie, agora vamos fazer outra. Quando a gente chama de minissérie, são 2 programas, né? Normalmente a nossa série tem 4, algumas são mais compridas, mas normalmente a gente tem 1 mês, vai, de assunto por série. Minissérie a gente chama de meio mês. Então hoje é uma outra minissérie e a gente vai falar sobre utopia e distopias. Eu acho que vale a pena a gente discutir isso agora, para a gente ver como é que a gente já imaginou o futuro, ou como é que a gente imagina o futuro, ou como a gente imaginou o passado também. Né? Porque às vezes a utopia, a gente pensa que existia um momento maravilhoso, tal, Atlântida, seja lá o que for. Para conversar com a gente sobre utopias e distopias, focado no cinema, que tem alguns filmes que falam sobre isso, o doutor em Estética e História da Arte pela USP, crítico de cinema, professor Doni Correia. Quem é você? Doni Correia, mas eu ainda estou tentando descobrir porque são anos de terapia para descobrir quem sou eu. O que você já descobriu? Olha, eu descobri que eu tenho um verdadeiro apreço pelo cinema e pela história da arte e que isso salvou a minha vida, digamos assim, durante um bom tempo, sobretudo no final da adolescência e começo da vida adulta. Não fosse isso, eu acho que eu teria sido uma pessoa mais infeliz. Então conta um pouquinho, como é que você achou esse caminho? Bom, o cinema para mim sempre foi a arte de uma maneira geral, sempre foi uma coisa muito próxima de mim por causa do meu pai, principalmente, né. Meu pai é um museófilo que também foi radialista, mas ganhou a vida como engenheiro eletrônico. Então, em casa sempre teve muito disco, muito livro, muitas revistas. Ele era um entusiasta do programa espacial da NASA no momento áureo do cinema, ele se correspondia com a NASA, eu me correspondia com a NASA depois, ele passou isso para mim, tanto que eu acabei mandando um poema meu para Marte, num desses programas abertos ao público aí pela NASA, e fui acumulando todos esses gostos, só que na adolescência eu descobri que cinema era algo que me fascinava, né? E, e principalmente o cinema clássico, o cinema brasileiro e o cinema clássico, a história do cinema de uma forma geral. E passei a pesquisar isso longamente, informalmente aí durante a adolescência e começo da vida adulta. Depois fiz disso minha profissão, né? Trabalhei por 15 anos na Casa das Rosas, museu aqui de São Paulo, e Casa Guilherme de Almeida, outro museu ligado à Casa das Rosas, e lá eu pude exercitar aquilo que eu havia aprendido em termos
de repertório cultural em todos os âmbitos, né? E caí um pouco para a poesia também, que foi algo que eu sempre gostei. Hoje a poesia me aposentou por invalidez, né? Eu já não faço mais poesia. Pelo menos não por enquanto, né? Eu fui para o campo da ensaística, principalmente depois que eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado em estética e história da arte, para poder pesquisar as relações que existem entre os dois e o cinema, desculpa, entre a arte e o cinema, né? Essa interface entre esses dois meios de produção de cultura. E por aí vai. Não, mas assim, você era um apaixonado por assistir, por conhecer, né? Lá na adolescência, é isso? E Exato, de repente você virou apaixonado por estudar. exato, é. E o fazer? O fazer cinematográfico foi uma coisa. Quando eu comecei a estudar a história do cinema, a ideia era aquele sonho juvenil de fazer cinema, de dirigir, né? Mas o cinema sempre foi uma brincadeira muito cara, né? E nem sempre disponível aí para todo mundo. Como eu venho de uma família de classe média, da Zona Leste, enfim, filho de imigrantes com migrantes, né? Meu pai alagoano, minha mãe descendente de italiano, sempre aquela coisa do trabalho, trabalho, trabalho. Então eu não consegui estudar cinema formalmente por uma questão, por esses descaminhos da vida, mas de uma maneira informal, acabei depois fazendo vários cursos, conhecendo pessoas do meio, conheci Anselmo Duarte, conheci pessoas ligadas ao cinema e consegui realizar alguns curtas-metragens, principalmente de 2006, 2007 para cá, curtas-metragens e videoclipes, né? Um dos meus curtas, o de 2010, chamado Totem, foi selecionado para a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo naquela ocasião. Mas por enquanto, e esse ano, né, eu iria fazer um outro curta-metragem, não fosse esse problema que a gente está vendo o resultado agora, eu e você aqui conversando virtualmente, né? Mas quem sabe, fazer cinema é muito complicado, principalmente o cinema independente, porque depende de muitas pessoas afinadas com o mesmo propósito ao mesmo tempo. E isso é um problema, né? Porque trabalhar, você coloca mais de duas pessoas no mesmo ambiente, a possibilidade disso gerar atrito é muito maior do que a possibilidade de gerar um produto bem acabado no final. Então, pensar o cinema para mim é ótimo, porque sou eu e meu computador e minhas ideias. Eu só tenho a mim mesmo para cobrar, para xingar e para reclamar. Para brigar com você mesmo. Exato. Bom, vamos lá, vamos entrar na nossa. A gente vai pegar um recorte, né, do cinema. Certo. Você sabe muito mais do que eu vou poder usar, né? Vou usar essa palavra, mas de qualquer maneira eu acho que é um recorte interessante para o momento que a gente está vivendo. A tese, qual que é a tese de por que a gente está conversando? Porque a gente vai fazer também com literatura e tal esse assunto. Porque a tese qual é? A gente está vivendo um momento diferente, estranho, e a gente costuma tentar imaginar como seria se fosse bom, né? Ou como vai ser se ficar ruim de verdade, né? Então eu estou chamando de as utopias e as distopias. Isso acontece em determinados, parece que existem épocas, né? Onde essas coisas aparecem mais e etc. Então eu queria no cinema, eu me lembro de algumas coisas, você obviamente sabe 10 vezes mais do que todos nós que estamos envolvidos nisso. Eu me lembro de alguns filmes, algumas coisas e tal, mas eu queria que você partisse daí, eu vou te atrapalhando. Tudo bem. Olha, é muito curioso porque nunca se pensou tanto a distopia na arte, de uma forma geral, como agora, né? Parece que era um assunto que estava ali hibernando e agora isso ressurge, porque eu acho que existe um movimento natural das pessoas de tentarem procurar respostas para o que vai acontecer naquilo que já foi registrado do que aconteceu no passado. E o cinema, ele é muito bom para isso, ele é muito propício a isso, porque é uma forma de arte, é um meio de produção artística nascida na modernidade, né? O cinema nasce no final do século XIX, naquele momento em que a modernidade começava um processo de atropelamento do indivíduo,
né? Tudo aquilo que foi conquistado em termos de técnica, de ciência, em termos de aparatos tecnológicos, foi usado contra o homem no começo do século XX. A Primeira Guerra Mundial já marca isso de uma maneira muito incisiva, não é? Portanto, o cinema entra nessa esteira daquelas formas de arte que se aliam às vanguardas históricas do começo do século, dadaísmo, expressionismo, construtivismo, principalmente, para poder fazer uma leitura do seu tempo. O dadaísmo é um exemplo disso. O dadaísmo é um produto direto da falibilidade do homem, né? Quando o homem descobre que não só ele não está no protagonismo das coisas que ele criou, como também ele não está no protagonismo nem de si próprio, porque nós temos a psicanálise surgindo ali de uma forma, né, mais consolidada e etc. E isso faz com que a produção artística no cinema seja muito mais pungente, assim, né? Seja muito mais incisivo no que diz respeito à tradução do tempo. Por isso que muitas vezes é mais fácil a gente apontar filmes que mostram um estado de coisas completamente desolado e sem nenhuma redenção possível, porque é uma forma que os realizadores encontraram, uma ferramenta que os realizadores encontraram para poder trazer isso para o grande público. E o expressionismo alemão talvez seja o primeiro a fazer isso em termos de cinema, né? Quando nós temos o gabinete do Dr. Caligari em 1920, logo após a Primeira Guerra Mundial, ali a gente vê que o cinema realmente ganha uma maturidade intelectual, uma maturidade do subtexto, né? Uma maturidade que vai poder abrir portas para que realizadores futuros venham a usar essa ferramenta para mostrar o quão miserável nós nos tornamos aí às portas dessa modernidade, que eu acho que é algo que persiste até hoje. Fala-se muito em pós-modernidade ou em arte contemporânea. Eu acho que, na verdade, são apenas desdobramentos dessa mesma modernidade que começou lá atrás, quando numa guerra entre irmãos, digamos assim, você usa tanques de guerra, aviões, bombardeios, gás mortal, né? E simplesmente ignora o fato de que é preciso, sobretudo, haver tolerância entre as várias comunidades aí que acabam se envolvendo em quesilas que acabam sendo altamente prejudiciais, né? E acho que um pouco disso a gente está vendo hoje em dia nessa guerra de ideias com relação ao próprio coronavírus, né? É um momento, é um desdobramento um pouco derivado dessa falta de comunicação que já está lá atrás. Então, aí, essa falta de comunicação, então, dá sempre a ideia de que, de novo, eu falei isso para você, né? Eu vejo mais filme catástrofe que eu digo distopias do que Claro. utopia. Consigo entender assim, parece que existe um alerta, ó, para onde a gente está indo vai dar tudo errado, né? Uhum. Assim, né? Eu me lembro quando eu era moleque, bem moleque, faz muito tempo, tinha um filme que era utópico assim, que era aquele Horizonte Perdido, Horizonte sabe? Perdido. Sim. Shangri-La, acho que é o único filme que eu acho que tentou fazer isso. Depois é só Mad Max, né? Vamos chamar. A gente passou a viver só Mad Max daí para diante. Numa realidade meio Mad Max, né? O Horizonte Perdido é ótimo, porque é um filme escapista, né? E é um filme que a primeira versão, eu não sei se você está falando da versão de 73, dos anos, acho que é 73 ou 76. 70 e pouco, é isso. Isso, mas é uma refilmagem de 1937, né? O original é de 37, né? Que era uma Uhum. época que estava ali já antevendo a Segunda Guerra Mundial, a ascensão do nazismo, não é? Todas essas... De novo, o mundo iria passar por um processo autodestrutivo que iria trazer grandes consequências até maiores do que a Primeira Guerra Mundial, né? Quando a gente fala num holocausto, por exemplo, né? Então, veja que lá em 37, as pessoas, nos anos 30, quando sai a primeira versão de Horizonte Perdido, provavelmente é uma tentativa de pegar esse universo pré-guerra e transformar em algo lúdico, dar um respiro para que as pessoas pudessem ir ao cinema e cumprir, quer dizer, é uma tentativa do cinemão, do cinema hollywoodiano, cumprir o papel a que se dispôs
desde o seu nascimento, né? Que é oferecer ao público uma distração, que é o que os cineastas europeus batiam de frente, né? Não, o cinema tem que servir para chacoalhar o espectador e não para iludi-lo, tá? É, mas com certeza existem vários filmes que trabalham com essa questão da utopia, principalmente se a gente olhar os filmes musicais. A grande maioria dos filmes musicais ali do começo dos 30, 40 e até os anos 50, né? Ah, tá. Então, é um bom. Eu não tinha pensado assim. Esses musicais, na verdade, eu não sei se eles mostram um mundo utópico, mas eles aliviam muito a sensação ruim de que Sim. a gente se mata, né, de tudo quanto é jeito e não tem limite para a violência humana e etc, etc, etc. Né? Mas Veja eles que não o. montam. Assim, o que eu me lembro, pode ser que eu esteja enganado, mas eu não me lembro do que ele me coloca num outro. Ele fala assim: ó, a gente poderia fazer de um outro jeito, né? Você está falando do Horizonte Perdido. Não, os musicais, os Ah, os musicais. musicais. Os O musicais. Horizonte Perdido, sim, ele fala, deveria, existe um lugar. Depois o Roberto Carlos fez uma música, né? Sim, sim. Além do Horizonte, né? Além do Horizonte, é. E fala, tem um lugar ali que bonito e tranquilo para a gente se amar e tal. É um negócio. Hoje em dia está mais difícil pensar assim, não é? Com certeza. Porque vai ficando cada vez mais difícil da gente pensar dessa maneira, né? Porque, na verdade, a gente vai tendo desdobramentos de fatos, situações, a gente vai vendo o mundo como algo físico, né? Se degradando cada vez mais. E, de novo, eu pego essa carona nisso que a gente está vivendo hoje em dia, né? Quando as pessoas falam, olha, a gente precisa pensar que daqui a pouco tudo vai passar, tudo vai voltar ao normal. Eu já sou pessimista nesse sentido, né? Eu olho para esse normal e penso, nossa, eu vivi para ver a normalidade conforme meus pais conheceram e conforme eu conheci acabar, porque o que há de normal além desse horizonte, a gente ainda não sabe. Então, é muito mais difícil você imaginar aquilo que vai ser quando você já está meio calejado, meio cascudo. Então, você se volta para essas obras que tentaram emular o futuro. Você falou em Mad Max, né? Quem diria que a gente poderia estar muito próximo daquilo que mostra pelo menos o primeiro Mad Max, né? Que é essa violência, esse estado de coisa em que cada um cuida do seu e vire-se para sobreviver, porque ninguém vai fazer isso por você, ninguém vai te proteger, não existe Estado, não existe nada dessa maneira, né? Eu acho que é por aí. Por mais que se fale em solidariedade, por mais que se fale num monte de coisa, os países, cada um está cuidando da sua vida, né? As pessoas não estão, os estados não estão se juntando, as pessoas, acho que algumas sim, outras não, né? Não sei, não dá para generalizar, mas o espírito é de desagregação, né? O espírito é de desagregação e de desalento, né? Eu me lembro muito de um filme do Bergman, do Ingmar Bergman, que é um filme que nem é tão comentado dentro das obras da obra total dele, porque ele tem muita coisa maravilhosa. Mas esse filme, acho que é de 58, se não me engano, chama-se Luz de Inverno, né? É um filme pequeno, curtinho, e é um filme que se passa numa aldeia lá no norte da Suécia, um lugar frio, um lugar em que o tempo inteiro o céu está cinza e que as pessoas ali só têm mesmo a igreja local, o pastor da igreja local, como alguém para dirigir, dar um caminho ali para a vida daquelas pessoas que vivem um cotidiano, uma rotina muito própria, tal. Mas tudo muda quando um desses rapazes aí, desses moradores dessa vila, que é vivido pelo Max von Sydow, que eu acho que ele está no Horizonte Perdido, inclusive. Ele Né? tá. Não, e esqueci o nome dela agora, a atriz também dele.
A A mesma. Liv Ullmann, A Liv Liv Ullmann Ullmann também. Isso, a Liv também. Ullmann também e o Max von Sydow também, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, pois é, olha aí. E eu nem lembrava disso. Me veio o filme do Bergman agora, assim, por pura indução, digamos assim, né? É o Jung fazendo o inconsciente coletivo funcionar, né? Então, nesse filme, o Max von Sydow, ele vai até o pastor, ele e a esposa dele, por sinal, a Liv Ullmann, né? Conversar com o pastor ali, porque não é a Liv Ullmann. A Liv Ullmann está no filme, mas ela faz um outro papel, não é a esposa dele assim, diretamente. Mas, enfim, ele vai conversar com o pastor porque, de repente, ele perdeu a fé, porque ele ouviu no rádio que os chineses têm uma bomba atômica e que podem destruir o mundo a qualquer momento. E ele pergunta para o pastor: cadê Deus nesse momento para poder fazer com que essas pessoas parem com isso? Porque nós podemos ser destruídos, e qual o papel de Deus? Só que tem um problema: o pastor também está passando por uma crise de fé. E aí ele diz pro rapaz, né, pro pobre desalentado, né, eu não posso te dar nenhuma resposta agora, porque eu também não estou ouvindo Deus. Né? Então, um não sabe cadê Deus, porque devota nessa presença a paz que ele espera continuar reinando naquele pequeno povoado, e o pastor não consegue mais ouvir Deus, porque ele também está passando por uma crise de fé. Veja então como Bergman trabalha essa distopia, essa perda da crença, essa perda da confiança a partir de um evento político, porque ali nós estamos ali na Guerra Fria, né? Ainda que não no auge da Guerra Fria, mas já num momento muito complicado entre os polos ali, né? Comunismo, capitalismo, os blocos, etc. E veja como Bergman traz isso para a vida comezinha. Ele poderia ter pensado num filme político, como Kubrick faz em Doutor Fantástico, né? Mas não, ele prefere escolher Doctor Strangelove, né? Sensacional, que é uma tiração de sarro com essa distopia toda, né? Uma tiração de sarro muito sofisticada, por sinal. Né? Agora, o Bergman não. O Bergman resolve lá no povoadinho que tem no norte da Suécia, onde os caras devem ver o sol por 2 meses no ano, né? Então veja como existe uma miríade, existem gradações de como essa questão de utopia e distopia, essa tensão que existe entre esses dois polos, vão permeando a produção cinematográfica ao longo dos anos. Né? E nós temos também, a gente estava falando dos musicais, existem musicais distópicos também, né? No fundo, né? Sim, por exemplo, se a gente pegar West Side Story, não é? Que é aquela... Então, assim, claro que eu estou tentando achatar a curva por decreto, né? Mas só para que a gente tenha essa noção de que os gêneros cinematográficos são capazes de produzir tanto a distopia quanto a utopia. Não, o Horizonte Perdido é um musical, é Burt Bacharach. Agora Burt Bacharach, sim. Só que ele é uma utopia musical, né? Exato, justamente. Essa questão que é bem levantada no teu caso ali, no filme do Bergman, que eu não conheço, e agora vou atrás para assistir, é uma questão que não tem resposta. Eu já fiz essa pergunta para padres de todos os tipos de religiosos. Onde está Deus enquanto tudo isso está acontecendo, não é? Pois é. E é difícil porque a maioria não consegue responder de verdade. Não. Para você ter uma ideia, eu venho de uma família extremamente católica, né? Uma tia, minha irmã da minha avó, ela é freira. Ela foi para o convento aos 15 anos de idade e essas semanas atrás ela fez 92. Tá lá no convento de Santos e tal, freira carmelita, daquelas que ficam no claustro, dormem no chão, etc. Eu tenho um primo da minha idade, ele deve estar com 41 agora, foi ordenado padre também. Então eu cresci num ambiente muito católico, muito
muito e praticante, né? Não meus pais, né? Meus pais, assim, na geração dos meus pais, a gente já teve um pouco mais de liberdade para escolher aquilo que a gente queria em termos religiosos, se fosse o caso, né? É. Mas quando eu tinha 5, 6 anos de idade, eu me lembro de perguntar aos meus tios, né, já da geração anterior e tal, mas vocês falam que Deus criou tudo, Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou o homem, os animais, etc. E quem criou Deus? E aí eles travavam e pensavam, pô, o moleque é um herege, né? Leva ele para a igreja para ser batizado de novo, pelo amor de Deus, porque... Então, quer dizer, essa questão de confiar o seu bem-estar e a harmonia de um determinado sistema numa instância superior é muito complicado, porque chega num momento como esse que nós vivemos hoje, você se torna uma pessoa muitas vezes desamparada, né? O desamparo bate muito forte, o desamparo vem muito forte. E é isso que o Bergman aborda, né, no Luz de Inverno. E vai abordar depois, por exemplo, no grande clássico dele, que é o Sétimo Selo, né? Sétimo selo, é. Sétimo Selo, um cavaleiro voltando das cruzadas e encontrando a terra que ele vivia completamente devastada, e ele pensa, pô, mas eu fui lá lutar por Deus, e quando eu volto, a terra em que eu vivo está completamente devastada, cadê Deus? Então é sempre, né, essa reiteração da crença versus descrença. Tá? E aí tem essa ideia, então, mas tem essa crença, e tem a crença também na tecnologia e na não É. tecnologia. Tem outro, que é uma segunda crença, podemos chamar assim. É o 2001, uma Odisseia no Espaço. Uau. É uma crença na tecnologia, em princípio, que depois se volta contra nós, né? Exato. É uma distopia. Eu não sei, às vezes eu olho de um jeito, às vezes eu olho do outro, a ver se você consiga colocar melhor. Mas no final me parece uma coisa contra nós, né? A tecnologia vai ser contra nós porque o AU vira contra nós, tá certo? Vira contra nós, exato. É interessante esse exemplo, porque o 2001 ele passa por vários momentos ali. Você pode, cada segmento daquele filme tem uma leitura possível. Exato, por exemplo, essa parte do... Primeiro, o Kubrick mostra pra gente essa aurora do homem, né? Como o homem chega onde chega, e aí ele dá uma resposta bem interessante, né? Ele coloca ali o monolito como uma espécie de satélite para que as forças superiores consigam medir onde é que a gente está indo, para onde a gente está indo. E aí nós chegamos ao ponto da primeira virada, que é exatamente quando o Hal simplesmente resolve agir por conta própria, né? E aquilo é sensacional, né? Só que no final, quando a gente tem aquela viagem alucinógena, maluca, né? Até Júpiter, em que o astronauta sobrevivente teoricamente teria chegado à resposta maior do que é o universo, ali eu já vejo um filme quase reencarnacionista, né? Místico, Quer dizer, né? Então, místico até. místico, Então, começa com uma esperança na tecnologia, depois diz que a tecnologia vai nos destruir. Depois, por isso que eu falei, a cada hora eu olho de um jeito, um filme que se olha de várias maneiras, né? No final é uma coisa meio mística, que até hoje é difícil sentir assim, que filme é esse, né? Eu acho que por isso que ele é grande também, por isso que ele é um filme importante, né? Exato. Eu acho assim, eu cheguei à conclusão de que o ato final do 2001, o Kubrick não pensou para que as pessoas entendessem. Ele pensou para que as pessoas apenas fruíssem. É como você sentar em frente a um quadro do Pollock, por exemplo, e ficar Não lá. tem que ficar raciocinando, né? Não, não. É para você ficar lá fazendo a sua leitura, usando o seu próprio repertório para entender algo de acordo com as suas próprias expectativas, que é o melhor cinema que existe, é o cinema que não fecha as porteiras no final, né? Você sai do cinema com aquela ideia de que existe algo ali que você vai ter que ficar pensando nisso durante muito tempo. É a mesma coisa com os bons filmes do Lars von Trier. Eu digo bons filmes porque o Lars von Trier tem algumas coisas aí que realmente não passam de autoindulgência
gratuita, eu diria, né? Eu tenho uma relação de amor e ódio com o Lars von Trier. Ao mesmo tempo que eu odeio, eu tenho muita Você e muita inveja. gente. Você e muita gente. É. Pois é, eu tenho muita inveja, né? Porque quando eu vejo alguns filmes dele, eu falo, caramba, por que eu não tive essa ideia antes, né? Mas se você pega um filme como Melancolia, né? Melancolia é o auge da distopia nos nossos tempos. E é um filme Tá, feito há tá. coisa de 7, 8 anos atrás, né? Talvez um pouco mais, né? Acho que é por aí, assim, mas é muito triste esse filme, é muito Muito, triste. muito. Eu, Muito. é um daqueles filmes que eu não consigo ver muito, não, assim, sabe? Eu preciso É. assistir quando eu tenho que fazer alguma coisa com ele, por exemplo, dar uma palestra ou qualquer coisa. Se eu estou aqui em casa, não vai ser esse que eu vou escolher, porque realmente vai me colocar num estado de depressão aí que não é legal. É, é um mergulho bastante indigesto, né? Mas foi bem lembrado, eu não lembrava desse filme, foi bem lembrado. Esse filme é muito poderoso do ponto de Não, vista. e o anticristo, né, também. É claro, vai É, acabar tudo. Né? Tudo vai. exato. E vai acabar O que é tudo. verdade, né? O que é verdade, cientificamente, não É verdade. agora, mas em alguns bilhões de anos, a Terra não existirá mais. Né? Exato, exato. Também isso é verdade. Então ele Mas parte. aí é que tá, né? Será que é daqui tanto tempo mesmo, com tudo isso que a gente está vendo, né? Essa é a grande questão, né? Eu costumo dizer que, conversando com os meus amigos, com a minha esposa, eu falo assim, olha, eu nunca imaginei, de tudo que eu assisti em termos de filmes e em tudo que eu vi, que eu li, etc., eu nunca imaginei que eu viveria para ver algo parecido com um fim de mundo e que esse fim de mundo não fosse nada glamuroso como Independence Day, como Melancolia, como seja lá o que for. Fim do mundo, a gente está vendo que ele é burocrático e darwinista, né? Então, a gente também não sabe quanto tempo, se realmente vai ser só daqui milhões de anos que tudo isso vai se extinguir, né? Eu não quero ser alarmista, mas a gente pode estar no caminho para assistir isso como espectadores, né? Como do ponto de vista do planeta, etc., nós não estamos cuidando muito bem mesmo. A gente está Exato, cavando a própria cova, isso é meio claro, né? Apesar de ter exato. gente que nega, né? Mas assim, nós estamos cavando a cova. A questão é se a gente vai acordar ou não. Se a É, gente vai, porque se a gente vai acreditar que é possível fazer diferente, pode, tem essa frasezinha parece um pouco boba, mas me parece assim, quando a gente acredita que pode ser diferente, a gente consegue movimentar uh, montanhas, vamos dizer assim. Não estou falando de fé e tal. não, O claro. problema é se a gente vai conseguir acreditar que dá para fazer diferente. Ou seja, a utopia no final serve um pouco para isso, não é ou não? Para me fazer assim, não, eu acho que nós vamos conseguir fazer diferente, portanto a gente passa a fazer diferente. E se eu Eu não acho que sim. acredito mais, não é? Você joga a toalha, né? Nesse sentido, eu acho que vale muito a pena revisitar alguns filmes, pensando nessa questão do planeta, pensando nessa questão do nosso papel no planeta e como cada um pode gerar um resultado bom para todos a partir de uma ação individual. Eu acho, você já deu o exemplo do Horizonte Perdido, mas eu me lembro agora, você falando aqui, eu me lembro da trilogia do Gottfried Reggio, né, que começa com Koyaanisqatsi, né, que é um filme, É lindo. provavelmente, é um filme lindo, né, quer dizer, é um filme cujo protagonista, a trilogia toda, ela não é tão interessante quanto o primeiro mesmo, Koyaanisqatsi, né? É, e é muito interessante porque ali o planeta é o protagonista. O planeta, a terra, as plantas, depois a cidade, né? Quer dizer, a evolução para a cidade, quer dizer, ali não são os homens que são os protagonistas daquela obra em particular. Isso é muito interessante porque parece que o Reggio, né, que é o diretor do filme, está dizendo para a gente, olha, de novo, abram os olhos, vejam que existe um personagem muito maior e muito mais protagonista que merece ser
olhado e merece ser analisado em minúcias, né? E que vocês, pobres mortais, né, ó efêmeros, né, são os responsáveis por manter, por fazer a manutenção disso aqui tudo que vocês mesmos construíram. Coisa que não foi feita lá na Primeira Guerra, como eu falei no começo, né? Agora, esse também é um filme para sentir, né? Também, Assim, também. é engraçado isso. Você já disse isso. Você acredita que filme a gente tem que sentir, não é isso? Exato. Você não falou desse jeito, eu que estou falando, né? Mas é por aí. É. Mas ele também ele não é um filme cerebral, né? Ele é um filme emocional. Eu não sei exatamente explicar, mas você sente, né? Você não Ele é um acompanha. filme sinestésico, Isso, né? tá bom, boa. É melhor. É Ele é um melhor. filme que ele é um filme para ser apreciado. É porque assim, como eu dou aulas também sobre de linguagem cinematográfica, história e linguagem do cinema, há alguns exemplos que eu dou para os meus alunos, que eu mostro e falo assim, olha, esse filme aqui que eu vou mostrar para vocês, vocês nem se preocupem em tentar entender o que o diretor está querendo contar, porque não existe uma história. Porque isso é um movimento meio natural do humano, né? Quer dizer, para tudo que você olha, você já tenta criar uma narrativa em volta para que aquilo seja compreensível, né? E há filmes, muitos filmes, por exemplo, eu falo isso para os meus alunos quando eu vou mostrar O Cão Andaluz, do Buñuel. Fala, olha, vocês vão assistir um filme surrealista agora, então não tenta entender a história, porque vocês não vão entender, ainda vão perder esse prazer que é fruir a imagem apenas. Porque dessa fruição é que vai surgir uma interpretação muito particular a partir do que a gente vai conversar, a partir do que vocês vão pesquisar. Então, o Koyaanisqatsi é isso. Não é um filme para você se sentar diante da tela e tentar entender o que ele tá, por que ele montou esse bloco primeiro, depois aquele, e essa música do Philip Glass maravilhosa, né, ali, o que tudo isso quer dizer. É para depois, não é para o momento que você está vendo aquilo desfilar na frente, né, das suas vistas ali. Eu acho que Então, esse é o cinema mais interessante que tem. e você acha que transforma mesmo as pessoas? Eu acho porque eu sou testemunha disso, né? Assim, por mim, eu já vi muita gente chegar para mim e falar assim, Doni, vi tal filme e é inacreditável, eu nunca mais vou ver tal coisa da mesma forma depois que eu vi esse filme. É, ou vi tal quadro, né, só para fazer um paralelo aí entre vi na minha frente ali o escudo com a cabeça da Medusa do Caravaggio e que eu não tive esse prazer ainda, mas terei. Quando acabar a pandemia, eu juro. Mas então são choques estéticos, né? Eu tive o meu primeiro choque estético, que eu considero um choque estético que mudou minha vida, quando eu vi a primeira vez o Gabinete do Dr. Caligari. Eu tinha 13 anos. Depois que eu vi esse filme na TV Cultura, dia 22 de outubro de 93, Ô, louco. para você ver como foi marcante, né? A partir dali, tudo que eu entendia com relação, em primeiro lugar, a cinema, que era algo que eu já gostava, mudou. E nos anos seguintes, ao longo dos anos seguintes, aliando o expressionismo a leituras de Freud, de Krakauer, de Lotte Eisner e de toda essa referência, isso acabou criando um pouco, criando não, mas dando forma à minha própria personalidade. Então, eu acredito que a obra de arte, e nesse caso da nossa conversa, o cinema, seja ele utópico ou distópico, ele molda de alguma maneira a nossa personalidade. E continua moldando, né? Isso não é algo que depois, assim, quando você está com 40, 45, 50 anos, isso estaciona. Eu acho que não. Eu acho que as obras, elas têm esse papel, né? Elas são atemporais, elas podem tocar o espectador a qualquer momento, tanto a obra tendo 50 ou 100 anos, ou o espectador tendo 70, 80 anos de idade. Tá? Se tivesse, assim, não sei, não sei se existe filmes preferidos, utópicos e distópicos. Você tem isso, assim? Se você tivesse que fazer quais os filmes utópicos que você acha que são
legais, você que é um cara que conhece cinema pra caramba, e os Uhum. distópicos que você acha que vale a pena assistir e tal, você tem como fazer isso? Ou você fala, ah, não faça isso comigo? Não, eu posso recomendar alguns. Agora, eu não sei se quem nos vê, quem nos ouve, vão se interessar necessariamente por ver, porque eu sou meio que, eu gosto daqueles filmes que tem de 40 anos para mais, né? Da minha idade para mais, assim. Então, eu acho que a gente tem uma parte da nossa história do cinema aqui no Brasil, que ela é muito bonita, no primeiro momento, que são a época das chanchadas de carnaval, né? Uhum. Oscarito e Grande Otelo, A Atlântida, né? São filmes muito bonitos, porque eles trabalham exatamente com essa verve da música e com essa verve do romantismo carioca, né? Da vida carioca, dos teatros de revista, daquela beleza que é superada quando chega o carnaval. Tristeza não tem fim, felicidade sim, né? Quando a gente vê o Orfeu do Carnaval, né? O filme do Marcel Uhum. Camus, e que é triste porque fala que tudo vai se acabar na quarta-feira, né? Mas até chegar à quarta-feira você tem Oscarito e Grande Otelo nos filmes da Atlântida, dançando, cantando, fazendo piadas, né? Piadas assim muito ingênuas para a gente hoje em dia, mas que eu sempre gosto de voltar a esses filmes porque dá um gosto daquilo que era aquele momento, né? Anos 50, ainda que a gente tivesse ali uma espécie de manipulação política por trás da chanchada para usar isso para poder aliviar as mazelas, né? Quer dizer, alienar na realidade o público das mazelas É o com essa mesmo prerrogativa de que o carnaval o mesmo salva truque tudo. dos americanos, não é isso? Com os Justamente. musicais, o truque era o mesmo, né? O truque era o mesmo, né? Sim, você pega Fred Astaire e Ginger Rogers, que é o grande casal dos musicais, né? Feitos numa época em que o crash da Bolsa de Nova York ainda massacrava ali o cidadão americano comum, né? Então ele ia ao cinema para ver justamente essa vida mais alegre, essa vida dançante, e o mesmo para a gente aqui, né? E em contrapartida, né, quer dizer, no outro espectro desse cinema brasileiro dessa época, vem o cinema novo, que coloca tudo abaixo, né? Quando você pega, por exemplo, um filme, quando você pega um filme do Oscarito e Grande Otelo, tá? Carnaval no Fogo, que é um filme delicioso, com pancadaria, tem aquelas histórias de troca de identidade, no meio de tudo isso, músicas de carnaval, Bené Nunes, grande pianista, né? Se apresentando, Eliana Macedo dançando vestida de Carmen Miranda, etc. E aí você pega um outro filme que é Rio 40 Graus, ou Uhum. Rio Zona Norte. Feito mais ou menos na mesma época, tem ali 5, 6 anos de diferença entre um e outro, que vai mostrar o que é morar no morro de verdade. Rio Zona Norte é uma espécie de biografia do Zé Cat, então mostra o que era a vida no morro, o que é de fato morar no morro, que não é só escrever samba e lata d'água na cabeça e né, aquele folclore todo para inglês ver e para americano ver, principalmente, né? Mas uma vida que é sofrida, uma vida que depende das pessoas descerem ao asfalto todo dia de manhã para ganhar a vida, uma vida de privações. Então você tem esses dois rios de janeiro, digamos assim, na Uhum. mesma época e apresentados para o público assim, olha, você tem aqui a utopia e você tem a verdade, ou distopia. Qual dos dois você vai comprar, digamos assim? A qual das duas correntes você vai aderir? Né? É mais fácil aderir sempre à utopia, que ela dói menos, não é isso? Ela dói menos. A realidade que a gente está chamando de distopia, ou seja, que a realidade é distópica, né? Mais ou menos isso que eu estou entendendo que você está colocando, é muito mais doce, mais fácil você se deixar levar, não tem dor, né? Você se deixar levar pela alegria ou por um momento, por um
futuro, que vai dar tudo certo e tal. É mais gostoso pensar assim, né? Com Mais certeza. difícil você falar, não, a realidade é essa, ou nós estamos caminhando, sei lá, não é filme, é série, para um Black Mirror, nós estamos Aham. caminhando para uma coisa Para assim, e o Poço, né? é, o Poço também, esse filme, é isso mesmo, da Netflix, né? Isso. É um filme. Bom, o final desse filme eu ainda não entendi, Não e é para entender. fiquei com meu filho, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo outro, e neném, nós assistimos junto e até agora não chegamos numa conclusão. E aí, então, obrigado que você me avisou isso, eu vou avisar ele que não tem conclusão. Não, Porque, é porque o diretor desse filme, na realidade, ele cortou o final que ele havia feito, né? Porque ele tinha um final mais ou qual é? menos. Me conta, pelo amor de Deus. Não, ele tinha um final que dava a entender que, puta, eu vou dar spoiler aqui, né? Mas, mas ó, Não, você tem que me contar. só para o espectador não ficar perdido aí, também não perder a graça de quem ainda não assistiu. Tinha um final explicativo ali, tá? Depois em off eu te digo como é que era esse final, Bom, tá só bom. para não. Mas tinha um final um pouco mais, um pouco melhor explicado, que fechava melhor tudo que havia acontecido até ali. Só que aí o diretor achou que ele estava explicando demais. Ou seja, ele estava tirando do espectador a possibilidade do espanto da consternação, do questionamento. Né? Isso que você falou que viveu com seu filho quando assistiu. Né? Ele estava privando o espectador dessa participação mais ativa. Então ele cortou essa explicação e o filme encerra como encerra para poder deixar o público ali com aquele ponto de interrogação enorme na cabeça. Alguns vão xingar, outros vão dizer genial, né? Alguns não, muitos vão xingar, né? Outros vão dizer genial. É a mesma coisa que Bird Box, né? Que foi outro filme da Netflix do ano passado. Né? Muita gente também ficou assim, mas espera aí, o que quer dizer tudo isso? Né? Mas aí é que tá. Por que é que tem que dizer alguma coisa necessariamente? Né? Por que é que o espectador não pode também fazer aquilo que o Luiz Buñuel dizia, que é sair da posição passiva dele e sentindo-se chacoalhado, tentar completar isso, seja a partir de uma experiência utópica ou a partir de um completo niilismo. Tá? Mas em off eu te conto qual que era o Por final. favor, você não vai. Depois que acabar o programa, você vai me contar, porque eu preciso saber então qual é esse final do cara, porque é muito claro o que está acontecendo, às vezes até um pouco óbvio, né? O que está Aham. acontecendo no filme, mas depois chega no final e fala, que Pois isso, é. tudo bom. Depois a gente fala sobre isso. Eu Joia. queria puxar, por exemplo, tem a trilogia Matrix, que foi super, é muito importante. Eu Sim. lembro que quando eu assisti o primeiro filme da trilogia, eu tive até um impacto bem grande, porque quando eu era criancinha, eu imaginava uma Matrix, só que não desse jeito. Eu achava que a Aham. gente era ovo e ninguém existia, todo mundo era ovinho e Aham. existia, e eu só estava imaginando para aparecer. O que mais ou menos é parecido com o negócio da Matrix. Obviamente, eu era moleque, eu tinha 10 anos de idade, mas eu achava que não existia a vida, né? Só existia isso aí. E a Matrix, eu acho que foi essa trilogia, ela mudou um pouco o jeito das pessoas olharem tanto a tecnologia e também no meu ponto de vista é uma distopia enorme, né? Tá certo? Sim, sim. E Você vê, Mas eu gosto muito do primeiro Matrix, né? Eu acho que é, as continuações elas são exageradas, né? O 2 é esquisito, o 3 poderia nem ter sido feito, né? E agora ainda vai ter o 4, né? Estão fazendo aí, as irmãs Wachowski estão fazendo, estão trabalhando aí, estavam pelo menos, né? Antes da pandemia toda, tal, estava em processo de pré-produção. Eu fiquei muito impactado quando eu lembro que eu vi no cinema, eu fui com uma amiga minha, assim, sem esperar muito, né? Porque eu não sabia direito o que era aquele Matrix. Eu estava naquela fase ainda que eu via muita coisa velha para depois chegar no presente, né? E vi uma coisa ou outra, tal, mas como a ficção científica para mim, eu sempre gostei
de algumas coisas da ficção científica, nunca foi uma coisa assim que, né, eu vou ver tudo que existe em ficção científica, Uhum. porque esse é meu... Não sou, assim, um entusiasta do gênero, como outras pessoas que eu conheço, existem festivais de cinema fantástico e tal. Uhum. Então, assim, pontualmente eu gosto, né, gostava, assistia Blade Runner e tal. Então, fui ver Matrix, porque eu tinha visto justamente aquela matéria mostrando como foi feito aquele efeito do Neo, né? Quando ele deita e as balas vão passando e tal. E aquilo, como alguém que estudava cinema já naquela época e tal, queria fazer cinema e tal, aquilo para mim era impressionante. Então eu falei, eu vou ver o que é isso aí, mais pelo invólucro, né? Mais pela forma do que pelo conteúdo. E aquilo foi outro choque estético para mim, né? Porque eu falei, caramba, cara, então quer dizer que isso eu estou falando com a minha cabeça de 19 anos, né? Quer dizer, então, que a gente pode estar vivendo mesmo dentro de um software, né? Uhum. A gente pode estar vivendo nesse ambiente que, na verdade, não existe, né? Quer dizer, cabe a você tomar a pílula certa para poder desvendar, ou então fique aí vivendo a sua vidinha e um dia você vai morrer e outros virão e tal, né? Mas eu me lembro que nesse mesmo ano também saiu o Clube da Luta, né? Que é outro filme Outro filme que importante. trabalha muito com essa questão da duplicidade, de onde está você de fato, se É, você está na mente de um personagem ou na mente de outro, ou se você tem uma mente própria. Eu acho que o Clube da Luta e Matrix, esqueça as boa, continuações de Matrix, mas Clube da concordo. Luta e Matrix traduzem muito bem a virada do 20 para o 21. Aquela incerteza que começa no bug do milênio, que É, poderia ser não teve, desastroso, que não teve. É. que não teve, mas se tivesse, poderia ser desastroso. A gente poderia voltar, quer dizer, vou exagerar, mas poderíamos voltar às cavernas, né? Quer dizer, e que, por outro lado, poderia ser o início de um momento promissor. Porque veja que todos os filmes que tratam desse futuro, seja o distópico, seja o utópico, eles olhavam para depois do ano 2000, a não ser Blade Runner, que se passa em 97, né? É. Mas muito próximo do ano 2000. Então, eu cresci ouvindo as pessoas falarem, não, estamos chegando no ano 2000, estamos chegando no ano 2000. Como se a virada para o ano 2000 fosse ser o início de uma era para melhor, né? E esses dois filmes, Matrix e Clube da Luta, colocam isso em perspectiva. Falam, não, peraí, será que realmente vai ser melhor? Será que o que a gente viu até agora é isso, de fato, que se apresenta para a gente? Né? Ou isso é algo emulado e a gente vai descobrir ao longo do próximo século, das próximas décadas, que a gente estava vivendo dentro de uma máquina que criou a gente, né? E é interessante a gente evocar isso nesse momento em que nós temos Agora, tantas perguntas e nenhuma resposta, né? é. Então, você lembrou do Blade Runner? Não sei como eu não lembrei dele também, como uma distopia, né? Lindo, lindo. Também um filme importantésimo, né? É uma distopia que termina, a versão do estúdio termina como utopia, Então, eu né? sei, Porque eu na sei. realidade ele é uma distopia do começo ao fim, né? É, Mas é um dos primeiros filmes que eu me lembro assim de ver na televisão quando passava nos tela quente da vida e tal. E eu ficava impressionado com aquele androide matando o outro, empurrando os olhos dele, assim, né? Aquela coisa. Isso me chocou bastante. Eu lembro que eu tinha pesadelo com aquilo à noite, né? Ah, e que no final deixa uma grande lição também, né? Porque o Rutger Hauer, né? Aquele monólogo final dele com o Harrison Ford ali, ele fala, né? Quer dizer, eu vi coisas que você jamais verá, eu vivi coisas que você jamais vai viver. Então, quem de nós dois é mais humano, quem é né? humano? Né? E os dois são máquinas, né? Na verdade. Ninguém ali é humano. É. Não, exato. Né? Mas que é Agora, uma forma de discutir justamente esse status de humano. O que é ser humano? O que é humanidade? uhum. Então, de lá para cá, te ocorre assim, então de novo, eu vou tentar fazer, não estou cobrando uma lista, tá? Pelo amor de Deus, mas indicações suas
de filmes tanto utópicos quanto distópicos, desses que a gente não falou ainda? Você tem coisas para falar? Falar, ó, esse aqui é legal de assistir, esse aqui não é, isso aqui eu acho uma porcaria, ou seja lá o que for. Olha, bom, são tantos filmes que na hora do bate-pronto sempre falha alguma coisa, Eu né, na sei, memória. eu Mas eu sei. digo o seguinte, eu acho que se a gente for falar em utopia, e pegando aí esse gancho que eu falei das coisas utópicas que eu gosto em termos de cinema, e evoquei aqui o cinema brasileiro dos anos 50, eu creio que ainda existe uma corrente muito forte de produção cinematográfica aqui no Brasil que herdou essa capacidade de transmitir ao grande público a ideia de que é possível você viver uma vida leve e viver uma vida utópica, como esses filmes que a gente vê, que o pessoal chama de globo-chanchada ou de neo-chanchada, mas que se Uhum. você pegar desde Se Eu Fosse Você até De Pernas para o Ar, Os grandes sucessos, Torrica, né, de esses bilheteria. grandes sucessos, né, de bilheteria, eles são filmes com alívios cômicos e que, é claro, se a gente for entrar no mérito da construção desse alívio cômico e da forma como o filme é conduzido, tal, aí é outra coisa. Mas em termos de mensagem, em termos de moral da história, se a gente quiser colocar dessa maneira, eu acho que é uma forma de trazer para o público um olhar mais leve para isso. Eu gosto muito dos filmes que o Porta dos Fundos fez, os longas, né? É, Entre Abelhas, que é um drama meio comédia e tal, né? E você não sabe direito se você está vendo um drama ou se for um existencial, ou se você está vendo uma comédia hora escrachada. Eu acho interessante esse jogo, né? E filmes distópicos o Brasil produz a rodo, né? Aliás, eu acho que ultimamente os grandes filmes são aqueles mais distópicos possíveis. Eu estava vendo ontem pela primeira vez A Vida Invisível do Karim Ainu, né? Hum. Que tanto se falou aí. Temos o Bacurau, né? Que não tem como falar de distopia sem falar de um filme como Bacurau, como Coringa. Inclusive, na Casa do Saber, eu comentei esses dois filmes, três, aliás, né? Que é o Parasita, Bacurau e Coringa. Né? São três filmes agora atualíssimos, quer dizer, novíssimos, que ainda estão aí frescos, né? E quando parecia que ia terminar a vida útil deles para que viessem outros, começa a pandemia. Então a gente fica com isso, assim, meio que, né, como uma espécie de instância maior, dizendo: olha, já havia coisas ali que diziam para a gente que algo muito errado ia acontecer, que essas relações de classe iam dar problema, como a gente vê agora durante a pandemia, né? Abre, não abre, trabalha, não trabalha. É, é, pode, não pode, etc. Isso eu posso, isso você não pode e tal. Ou o próprio Coringa, que mostra para a gente o que é viver à margem da sociedade, aquilo que o Byung-Chul Han, filósofo coreano que eu adoro, vai falar sobre a sociedade imunológica. Veja só, ele falava em sociedade imunológica agora há pouco, né? Que é aquela sociedade que isola o, o, o desagradável e elimina, né? Aliás, e essa é a sociedade do cansaço, a sociedade imunológica se precaveria contra esse ser que é indesejado, né? Que é indesejável. Mas como hoje em dia as coisas mudaram, esse ser indesejável ele acaba adentrando a sociedade, esse sistema imunológico, mas ele é escanteado. Esse é o Coringa, né? Que não é compreendido, que é sempre renegado, e que isso faz com que haja uma reação, uma contra-reação, né, a esse isolamento, que faz com que a teoria do caos se cumpra. Né? Uma pequena ação aqui vai desencadear todo o problema que vem depois. Né? E Bacurau, que eu acho que é um dos grandes filmes brasileiros aí recentes, que faz toda essa releitura do próprio cangaço e da história do cangaço no Brasil, né? E de uma maneira quase que Bacurau a gente não sabe se a gente está assistindo, ora nós estamos assistindo a uma ficção científica, ora a um filme sobre cangaço, ora a um filme de ação à la americano, né? Porque essa ideia
estrangeiros virem a um país Ah, menos importante para brincar de caçar, já tem filme do Van Damme que mostra isso, né? Então, todos esses filmes estão contidos ali em Bacurau. E eu falei da Vida Invisível, que eu assisti ontem, e eu fiquei emocionadíssimo, porque eu ainda não tinha conseguido ver, e peguei no comecinho, no Canal Brasil lá, falei, vou assistir. Filme longo, mas lindo, porque mostra exatamente como funciona esse deslugar, esse descompasso na vida das pessoas de um subúrbio, né, que só querem, na realidade, ter um pouco de alegria entre amigos, entre parentes, e por algum desencontro, é assim, mostra como uma decisão mal tomada em 3 segundos pode mudar completamente o rumo de tudo que você vai viver pelas próximas décadas. Né? Não é uma lista, mas virou quase uma lista. não, mas é bom, falando desses filmes, são super importantes. Tem gente que coloca assim, ah, mas o Coringa, que é um filme que eu adoro, tá? Para mim ele era o Oscar de melhor filme e tal. É, mas o Coringa justifica a violência. Uh-uh. Quer dizer, então se o cara foi maltratado, então ele pode ser violento, né? Você deve ter ouvido isso, ou lido isso em alguns Muito, muito. lugares, que justifica a violência. Eu vou querer saber a sua opinião. O Parasita, em algum momento, quando no final o menino resolve estudar, ganhar dinheiro e comprar a casa, né? Bom, dane-se que eu já estou contando o final, mas acho que todo mundo já deve ter visto. Diz também assim: bom, então fala de tantas diferenças e tal, mas no final a saída é fazer como todo mundo. A saída é estudar, ficar rico e comprar casa. Então, é um Uhum. filme que está criticando ou um filme que está dizendo conforme-se que você vai se dar bem? Não sei se você chegou a também a ouvir esse tipo de coisa. No Bacurau, não. No Bacurau, acho que eu não vi muita coisa contra. Se você viu, você me fala, mas eu não me lembro. Fora coisa política e tal, que eu não vou entrar nesse assunto. Eu acho que no caso do Bacurau foi mais essa questão do embate político, que É, é uma ia coisa chegar. pisada e repisada, enche o saco, entendeu? E Exatamente. já não tem mais. Não vamos falar disso, vamos falar das Vamos coisas passar importantes. batido, é. Isso. Agora, Parasita, aquele final, ele é uma viagem do personagem, né? Aquilo não está acontecendo. Eu acho que quem assistiu a esse filme olhando para essa dimensão de que, então ele resolveu entrar na linha e trabalhar e comprar a casa, isso é mentira. Olha da onde aquele rapaz veio e olha quanto tempo ele teria que estudar e quanto tempo ele teria que trabalhar para chegar até aquela casa, para poder ter aquele lugar, para poder ver o pai dele novamente. Então, Né? mas não parece que ele sonha ser comum, sonha fazer o caminho Sim, que tem que fazer. nesse, Então, no final, não tem o que eu li, que as pessoas falam, não tem uma desistência, porque existe antes uma violência de classe, né? Vamos dizer sim, assim. E de repente não desiste, fala, não faz isso. O filme no final não parece falar assim, não, faz tudo vá direitinho, você pelo vai se dar caminho bem. vá E pelo você caminho da retidão. e Né? você vai se dar bem. Parece que é Exato. uma cena que salva todo o resto, toda a violência do filme e que fala não, conforme-se. Eu tendo a concordar com isso quando eu li isso, eu tendo a concordar um pouco. Por que ter essa cena? Você É, entende? não, eu entendo. Quer dizer, fica mesmo essa ideia de que, olha, o rapaz então acabou se redimindo e mesmo que ele não consiga chegar até onde ele quer, Não no fim importa, da ele vida já se dele, conformou. ele já se conformou. Por quê? Porque eu acho que é bem complexo. A gente teria que conversar só sobre o Parasita Não, tá bom, para tudo bem, poder tudo esmiuçar, bem. mas eu vou tentar sintetizar dizendo o seguinte: aquela família, ela não agia daquela forma, tentando tripudiar as outras, tentando enganar as outras pessoas, enganar aquela família, por uma espécie de psicopatia ou por algum tipo de impulso é, diretamente
envolvido com a falta de empatia, né? Envolvido com a falta de empatia pelo outro, ou seja, o que É o uma necessidade psicopata de faria. sobrevivência, não é isso? É uma Eu necessidade acho de que é sobrevivência. mais uma Colocado questão. assim. Foi É colocado. mais que eu acho que é uma questão de reação, assim, é um dominó, né? É uma queda de dominó, uma reação Né? em cadeia. Você tenta fazer uma coisa para melhorar um aspecto da sua vida e quando você vê, você já está orbitando uma mentira muito maior do que você consegue, do que você de alguma forma consegue administrar. E é o que acontece, né? Chega um momento em que eles não conseguem mais administrar a própria teia que eles criaram, né? Uhum. Nesse sentido, eu acho que esse personagem, ao ver que, depois de tudo que aconteceu, ele ainda assim está vivo, é melhor que ele tente de outra forma que não aquela que ele tentou até aquele momento, porque são as ferramentas que sobraram a ele. Quer dizer, ele não pode mais, ele não vai fazer outro plano para criar toda aquela mentira. Por quê? Porque aquela família agora está desestruturada. Quer dizer, você não tem mais os agentes para poder construir, Uhum. né? E como nós não estamos falando de um psicopata que, em tese, armaria outro plano na cabeça dele, usando o que ele tem à mão para poder fazer, nós estamos falando de uma pessoa que mora ali no subúrbio de Seul, que a mãe dele agora depende dele mais do que nunca, e que ele vai ter que, eu acho que mais do que ele entender, aliás, mais do que ele escolher ir pelo caminho certinho, ele entende que é só o que resta de fato. Para ele e Isso para é o um final horroroso. Assim, horroroso que eu digo, é um final desesperançoso. desesperançoso, E ele ainda está com o pai dele preso lá embaixo da casa, que é pior ainda, porque aquele pai dele se transformou num verdadeiro parasita, né? E é Sim. assim que ele vai viver para sempre, sabe-se lá até quando, né? Porque ele está escondido ali, ele não pode sair dali nunca mais, e o filho não pode vê-lo. Eles só podem se comunicar pelo flash lá da luz, né? Pelo código. É, Mas é um final indigesto, né? é. É um final E muito no, e indigesto. no, e o que você acha da história do Do Coringa, Coringa? de alguma maneira justificar a violência? Ah, eu fui Ah, maltratado, então eu posso maltratar a sociedade. Que é essa crítica que algumas pessoas colocaram. também acho que não é por aí. Eu acho que quem diz que então é um filme que justifica a violência é dizer que, por exemplo, Tropa de Elite, quando foi lançado, também chancelava a truculência do BOP e da polícia carioca. Eu não vejo dessa maneira. No caso do Coringa, é como eu falei, e até como eu comentei quando desse curso na Casa do Saber, em que eu digo que Coringa, na realidade, é o retrato desse completo desajuste que existe na sociedade pós-moderna, nessa sociedade modernidade líquida, como diria Bauman, né? Desse desajuste, desse desencaixe, que as pessoas simplesmente decidem ignorar. Então, quem fala que é um filme que faz apologia à violência, que a violência se justifica pelo filme e pelo que o filme traz e pelo que o filme diz, é porque está fazendo uma leitura ou totalmente superficial ou porque é mau caráter, porque está querendo também não olhar para aquele problema, né? Mau caráter que eu digo, né, no contexto do filme, pelo amor de Deus, Claro, né? claro, claro. Né? Porque não é possível uma pessoa olhar para um filme como Coringa e achar que é um filme que vai necessariamente justificar a violência ou incitar a violência a partir do fracasso. É algo que está antes disso, quer dizer, é um filme que retrata uma sociedade que não está preparada para lidar com os seus marginais, com as pessoas que não estão prontas para viver ali dentro daquela sociedade. E ao invés de você englobar isso, de você absorver isso, você rechaça. E quando rechaça, esse grupo pode se revoltar, claro, isso né, é perfeitamente palpável. Só que aí, esse pessoal que alijou essas pessoas desajustadas vai querer dizer, tá vendo?
né? Tá fazendo isso porque tá revoltado, porque não conseguiu isso e aquilo, tal, né? Então, e aí vai lá vê no filme Coringa, fala aí, tá vendo? Tá justificando a violência, tá justificando a matança, o protesto e etc, né? Aí vai cair no ramo político de novo, que a gente não quer repisar aqui, né? Tá bom. Bom, então é um bom momento para a gente encerrar. Uhum. Eu sempre encerro com a mesma pergunta, sempre começo com a mesma, sempre encerro com a mesma. Então, dentro desse contexto, no contexto do que a gente vive, da realidade, ou das imaginações que a gente possa ter para fugir da realidade, ou para imaginar uma outra realidade, quem você acha que nós somos? Olha, por mais clichê que isso pareça, e a filosofia mostra para a gente, eu acho que o ser humano ele veio com defeito, né? Ele veio com problemas e não houve tempo de chamar o recall, né? Para poder fazer esse ajuste todo. Acho que nós somos seres que, a partir do momento que a gente descobre que a gente morre, isso estraga tudo, né? A partir do momento que você descobre que você é finito e que você não tem tempo para realizar tudo que você deseja, esse ego em constante expansão, essa coisa, essa vontade de potência, né? Que o Walter Hugo Cury, cineasta brasileiro, tão bem explorou nos filmes dele durante muito tempo. Quando você percebe que isso é um problema porque você nunca vai conseguir fazer tudo que você deseja, e no mais das vezes você vai conseguir fazer muito pouco daquilo que você deseja, isso acaba se transformando no grande problema, porque então você quer beber a vida de um gole só. E esse atrito que existe entre o desejo de um e o desejo do outro é o que vai acabar construindo uma espécie de cosmologia total desse atrito e dos desentendimentos, e o que vai levar ao niilismo, à depressão. Então, eu acho que, pegando carona nessa situação que nós vivemos hoje, especificamente, eu, por mim, eu tenho aprendido a olhar para as coisas uma de cada vez. É um exercício muito complicado, né? Principalmente para quem sofre de transtorno de ansiedade, etc. Olhar para uma coisa de cada vez. Entender que cada momento que se desenhar a partir de agora vai ser um novo momento inédito, né? Para todos, para todo mundo, né? E tentar entender que, ao olhar para esses eventos como algo inédito, é preciso que a gente olhe realmente com mais empatia, com mais, talvez, força de vontade, com menos sisudez, né? Ainda que eu seja uma pessoa nihilista, e acho que a maioria das pessoas o são, eu acredito que alguma coisa boa vai sobrar de tudo isso. Então, se daqui, sei lá, 100 anos, 200 anos, tiver um outro Celso conversando com outro Doni, num outro Quem Somos Nós, em algum lugar, né? Talvez essas pessoas digam, olha, lá atrás, em 2020, quando tudo começou, né? Ou tudo terminou e tudo recomeçou, as pessoas aprenderam que aquilo que era feito até aquele momento deveria ser olhado de uma outra forma, e melhoramos nisso, melhoramos naquilo, pioramos nisso, pioramos naquilo. No fundo, nós somos um caleidoscópio, são as mesmas pecinhas, mas você vai virando e ela vai formando outras coisas, dependendo da posição que cai. Maravilha! Muito bom. Obrigado. Muito obrigado.